Olá! Na aula anterior eu prometi explicar por que eu chamei esta classe de enviador mock. Na verdade, mock é um conceito em que você troca um objeto por outro. E na aula anterior nós fizemos esse mock manual, mas veja que deu um trabalho. Nós temos aqui 8 linhas de código que nós produzimos apenas para possibilitar o teste da nossa aplicação de envio de spam. Esse foi um processo manual enfadonho. E toda vez que você tem um processo manual enfadonho, você deve imaginar que alguém deve ter pensado em uma biblioteca para facilitar a escrita desse código. E essa biblioteca efetivamente existe. Eu quero apresentar para você a biblioteca mock. No Python 3, ela está presente no módulo chamado unittest.mock. Dentro dessa biblioteca você tem uma classe chamada mock. Eu vou então construir um objeto do tipo mock e você deve imaginar que essa biblioteca foi escrita em inglês. Então possivelmente ela não tem um método chamado executar método. No entanto, veja que quando eu executo, nenhum erro é lançado. E ele inclusive retorna um outro mock como resultado. O que acontece é que essa biblioteca basicamente faz uma magia negra, onde você pode executar qualquer coisa e ela nunca vai dar falha. Além disso, quando você executa algum método neste objeto, na realidade ele vai gravando como essa execução aconteceu. E ela fornece métodos de asserção que você pode perguntar como o método foi executado. Então aqui, por exemplo, existe um método assert called once with, ou seja, certifique-se de que o executar método foi executado apenas uma vez com os parâmetros. Como eu não executei com nenhum parâmetro, eu não vou perguntar sobre nenhum parâmetro e veja o que acontece. Não acontece nada. Contudo, se eu tentasse me certificar se o método foi chamado uma vez com o parâmetro Renzo, veja que ele vai me lançar uma exceção, um assertion error. E ele me informa qual é a razão. Olha, você esperava que ele fosse chamado uma vez com o parâmetro Renzo, mas na realidade ele foi chamado sem nenhum parâmetro. Então, o mock é esse objeto especial que você pode executar qualquer coisa dentro dele e ele vai ficar gravado internamente o que foi executado. Mas por que isso então é importante para o nosso código? É importante porque você não vai ter mais a necessidade de escrever todo esse código que está aqui em cima. Vamos reescrever agora o nosso código utilizando o mock que está presente na biblioteca padrão. Então eu vou importar aqui o mock que está dentro do pacote do módulo mock presente em unittest. E aí, se você investigar a documentação do mock, você vai perceber que ele possui um atributo chamado callCount que me diz quantas vezes esse método foi chamado. Então, substituindo esse primeiro mock e executando o método, veja que ele passou. E eu não precisei escrever nenhuma linha de código para executar esse teste. Aqui embaixo, vamos fazer a mesma coisa, criar um mock. Agora aqui, em vez de utilizar o assert, o que eu vou fazer? Eu vou justamente me certificar se o método enviar foi chamado apenas uma vez com os parâmetros Luciano, Renzo, curso Python Pro, confira os cursos fantásticos. Vamos rodar ambos métodos e ver se eles continuam passando. Então veja que com a utilização da libmock, nós economizamos a escrita de bastante código para conseguir testar a nossa aplicação.